Vamos lá, pessoal, tópico 2. Então, nesse tópico 2, eu resolvi fazer a parte um e a parte 2 basicamente juntos, porque são assuntos muito relacionados. Então, vamos lá, pessoal. A Bíblia fala, aqui nesse tópico que vai falar sobre Cristo como sendo a pedra. Aí tem bastante confusão sobre a pedra, né? Alguns falam sobre a pedra fundamental, a pedra angular, Jesus é a pedra, Pedro é a pedra. No final, quem que é a pedra? Então, nesse tópico a gente vai discutir um pouco sobre o que é essa pedra. Então, vamos lá. Ao longo das Escrituras, várias porções a respeito da pedra, que é Cristo. Então vamos lá. A pedra, pessoal, é exatamente Cristo. Então tem várias referências bíblicas que falam que a pedra é Cristo. Algumas pessoas acham que a pedra é Pedro. Outras pessoas acham que a pedra é a confissão de Pedro sobre Jesus. Quando ele fala que Jesus realmente é o Messias, o Salvador, algumas pessoas falam, oh, essa confissão mostra que Pedro é a pedra. Só que na verdade não, pessoal. A pedra é o próprio Jesus. Isso tem basamento bíblico, esses versículos que eu coloquei aqui. Então vamos analisar alguns pontos importantes aqui para entender o que é a pedra. A pedra, ó, vamos ler aqui, pessoal. A pedra é Cristo e as pedras vivas são os crentes. Então, a pedra verdadeira, a pedra única, a pedra fundamental, ou a pedra angular, que a gente vai falar daqui a pouco, essa pedra é Cristo. E as pedras vivas, lá de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, essas pedras vivas, aí são pequenas pedrinhas que surgem da pedra angular, ou da pedra fundamental. Essas pedras vivas, aí são os crentes, os evangélicos, os cristãos, não importa o nome que você intitule, mas são aqueles que servem a Cristo. Esses são as pedras vivas. Ó, outra característica aqui, ó. Pedro é Petrus e pedra é Petra. Petrus é fragmento de Petra. Pessoal, então preste bastante atenção nisso. Pedro, ele é Petrus e pedra é Petra. É até dá até embalando um pouco a língua, né? Mas o que acontece é o seguinte: Petrus, que é Pedro, ele é fragmento de Petra, que é Cristo. Então, Petra é uma rocha firme e ela vem no sentido de algo inabalável. Então, Jesus, ele é Petra, que é pedra. E Pedro nada mais é do que uma pequena pedrinha ou fragmento de uma Petra. Beleza, pessoal? Da mesma forma que cristão não pode gerar Cristo, Cristo é que gera cristão. Do mesmo jeito era com Pedro. Pedro não poderia gerar Cristo, a pedrona, Petra, mas a Petra, que é Cristo, poderia gerar fragmentos, que é Petrus. Beleza, pessoal? Parece um pouco confuso. Dá uma pausa aí no vídeo, copia isso que eu anotei aqui no slide, que vai ficar um pouco mais claro. Então vamos lá, para a gente finalizar sobre essa parte de pedra, Pedro, o próprio apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo confirmam que Jesus, ele é a pedra. Tá alguns versículos aqui na frente, por favor, leia esses versículos e faça a leitura em classe que vai ficar muito claro na cabeça dos alunos. Então, essa história que a confissão de Pedro, isso sim é a pedra, e o próprio Pedro, ele sim é a pedra, pessoal, isso não tem base bíblica. A pedra é Cristo. Vamos para o próximo tópico agora para a gente entender o que é essa tal pedra fundamental, essa pedra angular que todo mundo fala. Isso não está na revista, mas eu acho importante você levar isso para a classe para que as pessoas entendam. Algumas pessoas sempre ouvem, mas não entendem o que é essas pedras. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Ó, eu até anotei aqui para a gente entender um pouco melhor. Então, vamos entender a diferença entre uma pedra fundamental e a pedra angular. Ó, então, a pedra angular era a pedra fundamental. Então, o que você está vendo aqui, ó, essa pedra um pouquinho colorida, essa pedrinha aqui é uma pedra angular. É disso que Jesus estava fazendo menção. Essa pedrinha angular, ela é uma pedra fundamental. Por que ela é fundamental? Toda a obra é construída com base nela.
Então, quando Jesus fala que ele era a pedra fundamental, a pedra angular, é exatamente isso. Todo o resto depende dessa pedra, a construção. Então, a construção inteira vai depender dessa pedra. Então, dependendo do formato dessa pedra, vai ser toda a base da construção. Então, quando Jesus ele fala que ele é a pedra, inclusive lá em Atos capítulo 4, versículo 11, fala que Jesus ele se tornou a pedra angular. É exatamente isso, pessoal, porque tudo é moldado a partir dele, tudo é construído a partir dele. Então, essa aqui é uma pedra angular, beleza? Aí entra uma observação importante. Ela é uma pedra angular e ela também é uma pedra fundamental. Beleza, pessoal? Porque é exatamente isso que a gente tem que entender. A pedra angular, na verdade, ela é uma pedra fundamental. O que que é, então, de uma forma assim bem clara, o que que é uma pedra fundamental? Pode ser uma pedra angular e pode ser um outro tipo de pedra, desde que seja fundamental o alicerce para que seja feito construções a partir dela. Então, nesse caso, a pedra angular tratava-se exatamente disso. Vamos para o próximo tópico aqui, vai ficar um pouco mais claro. Ó, vamos entender aqui, pessoal. Aqui, então, a gente tem também pedras fundamental. Ó, então, aqui a gente tem uma ponte e aqui está a pedra angular. Esse azulzinho aqui, ele é uma pedra angular, mas na verdade ela é angular e fundamental. O que que acontece aqui, pessoal? Isso aqui é uma construção de uma ponte, e o que acontece? Eles iam construindo essas pontes na antiguidade, e quando chegava aqui, essa peça aqui ela é a mais importante, porque ela tinha que ter o tamanho perfeito para encaixar aqui na construção, e o mais legal disso, pessoal, eles iam construindo daqui para cá e daqui para cá. Quando chegava aqui, eles faziam uma pedra exatamente do tamanho certinho, não poderia ter erro e encaixava. Aí entra uma curiosidade legal. Quanto mais as pessoas pisavam aqui, mais firme ela fica. Então aqui a gente tem uma ponte, ó, nessa foto 2 aqui. Aqui a gente vê a pedra fundamental ou angular. Então as pessoas iam construindo, e quando chegava aqui, eles colocavam essa pedra. O que que acontece aqui, pessoal? Quanto mais pisa nessa pedra, aqui é uma ponte. Quanto mais se pisa aqui, mais resistente ela fica. Assim, Cristo faz a comparação. Quanto eles mais apanhavam lá no livro de Atos, quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Então é isso que Paulo ele chega até a comparar. Ele fala que ele se tornou uma pedra angular, porque quanto mais ele apanhava, quanto era mais perseguido, mais firme, mais forte ele ficava. Beleza, pessoal? E aqui a gente tem também uma pedra angular aqui, ó. Galera, então esse aqui foi o tópico 2. Antes de eu finalizar aqui e ir para o tópico 3, eu tenho que te passar um recado que é muito importante. Recentemente, pessoal, a gente lançou um e-book que é o Guia Definitivo do Hebraico Bíblico e da Cultura Judaica. Esse material, pessoal, já ajudou centenas de alunos a entenderem melhor o hebraico bíblico, a cultura judaica. Então, se você tem interesse em aprender o hebraico bíblico, conhecer a cultura judaica, mudar a forma de você interpretar a Bíblia Sagrada, então esse material ele é altamente indicado para você. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho antes da gente ir para o próximo tópico, só para que você entenda esse material. Então aqui tem algumas interpretações bíblicas de alguns textos bíblicos. Aqui eu pergunto se Moisés era Deus, eu falo um pouquinho sobre o portal do céu. Lá de Gênesis capítulo 8, quando o próprio Jacó ele dorme e ele vê um portal. Aqui eu falo um pouquinho desse portal. Aí depois eu falo um pouquinho sobre o Tefilim, as festas bíblicas, a festa de Sukkot, Shavuot, a festa de Yom Kippur, né, que uma galera sempre confunde essa festa. Falo muito sobre o casamento bíblico. E esse material, pessoal, ele vai ser incrementado. Vai ter várias coisas que eu vou acrescentar aqui. E quem comprar hoje esse material, o link está aqui na descrição. E quem comprar hoje esse material, quando sair a atualização nova, que vai sair essa semana, já vai receber com atualização. Beleza, pessoal? Então vou passar aqui bem rápido e a gente já volta para a aula. Ó, então aqui está algumas coisas sobre o material. Tem vários versículos em hebraico aqui explicando interpretação, ó, uma exegese bíblica falando sobre Moisés.
Vamos descer um pouquinho. Ó, aqui eu estou falando um pouquinho sobre as festas bíblicas, a festa de outono, a festa de Sukkot e vários outros assuntos, pessoal. Isso aqui é um material, então, indispensável para todos que querem aprender o hebraico bíblico e a cultura judaica. E o principal, interpretar a Bíblia de uma forma diferente. Então aqui temos também as fases dos casamentos bíblicos e vários outros assuntos. Beleza? Então, pessoal, comentem aqui então, dá o bendito do like aí, ativa o sininho, porque todos os vídeos que eu postar, você vai ser notificado. E a partir de agora, pessoal, a gente vai postar vários estudos aqui no nosso canal. Então, se você quer aprender mesmo sobre o hebraico bíblico, cultura judaica, teologia bíblica, pregações, então ativa o sininho, quando sair vídeo novo, você será notificado. Beleza, pessoal? Boa aula no domingo e tchau, tchau para vocês. Até mais.